Manda gira, povo de Ganga, todos bem? Vocês perguntaram e o Tatinha responde. Bora lá. Manda gira, meu povo, todos bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos lá para o episódio 4 do Tata Responde. Estou num cenário novo, né? Como todos vocês podem nos acompanhar aí, estamos de férias. Retornaremos aí às nossas atividades normais segunda-feira. Então hoje, quinta-feira, dia 15, estou gravando aqui o Tata Responde. Selecionei algumas perguntas bem interessantes, bem bacana, tá? Que eu vou compartilhar com vocês aqui. Bora para a primeira pergunta? Tata, saí da alienação do candomblé. Estou adentrando a quimbanda. Algum conselho sobre? Bom, vamos lá. Primeiro, lindão, vá com calma. Use a sabedoria, a paciência, né? Tem diversas famílias de quimbanda, muitas pessoas falando sobre quimbanda e pouco me recordo em 2019, 2020, quando nós já falávamos sobre o assunto e não tinha quase que ninguém na internet, né? Quando eu digo na internet, eu digo Instagram, etc e tal. Então, vá com calma, tá? Conheça bem o templo, conheça bem o sacerdote. Veja se você se identifica com essa família, com esse culto de quimbanda. Vai embora, mete o pé. Vamos lá, pergunta número 2. Tata, o que o senhor acha sobre incorporar em casa? Bom, gente, é uma pergunta que daria aqui um vídeo inteiro, né? Mas eu irei tentar resumi-la de uma maneira bem tranquila para vocês, tá? Eu acho que tudo depende da situação. Primeiro, você é um médium bem desenvolvido, você é um médium que já tem uma trajetória, que já tem um caminhar dentro da espiritualidade, ou você é novo? Então, eu mesmo já falei que para que as pessoas procurem terreiros com calma, não ficam inculcando que o espírito vai cobrar, que a entidade vai cobrar, que o orixá vai cobrar, e não sei quem vai cobrar, todo mundo vai cobrar, que não é essa loucura não, tá? As pessoas querem colocar medo uma nas outras. Mas, dentro desse contexto, se você é uma pessoa que já tem uma bagagem, cuide em casa. Não achou nenhum terreiro ainda, fique em casa, tá? Porque terreiro adoece, terreiro não é para qualquer um não. Terreiro é bem difícil essa dinâmica. Agora, se você é um médium, meu amigo ou minha amiga, que é novo na religião, está em desenvolvimento ainda, não faça essa loucura, tá? Não faça essa loucura. Vamos lá para a próxima pergunta. Tata, sua bênção. Em sua casa, mulheres podem tocar atabaque? E o que o senhor acha disso? Boa pergunta também. Bom, assim, não só na minha casa, mas em diversas casas, existem as fundamentações, né? Dentro da casa de Marabô e dentro da casa de Xangô Yansan, nas nossas macumbas, tá? Nós não temos o costume de deixar mulher tocar. Calma, não vem dar pitizinho não, calma. Obviamente que nós já recebemos visita de mulheres que tocam atabaques até melhor que muitos homens por aí, que muitos ogãs por aí. E essas mulheres sim, já tocaram em nossa casa. Porém, dentro da nossa casa nós temos os nossos cambando, nossos cabanda, nossos quimbanda, que eles não possuem a faculdade mediúnica de incorporação, então eles tocam. Eles foram fundamentados e destinados para essa função. Ponto. Tata, pode ter uma filha sua que vai tocar? Não, não vai existir a menor possibilidade, porque aqui eu vou adentrar a fundamentos e não é legal, tá? Mas eu não sou contra. Na minha casa já tocou, tá? Inclusive quero mandar um beijo para elas. Se elas estiverem assistindo esse vídeo, elas vão comentar, vão saber quem é. Mas é isso. Na minha casa, homens tocam, filhos, e é isso. E convidados, obviamente, são sempre bem convidados. Bora lá, gente, mais uma pergunta. Dentro da quimbanda, é comum o médium incorporar mais de um Exu
ou há exceções? Vamos lá, gente. Assim como tem na Umbanda, a Umbanda nós temos as 7 linhas, correto? Na Quimbanda nós temos os 7 reinos. Então, ou seja, esse médium, esse Quimbanda, que ele possui a faculdade mediúnica de incorporação, ele pode sim ter contato com outros Exus, outras pombagiras de outros reinos. Da mesma forma como ele não pode ter. Então é obviamente que isso aí vai depender de casa, sacerdote para sacerdote. Eu, na minha casa, eu não sou muito adepto a sair incorporando um monte de coisas, não. Vamos lá, mais uma pergunta. Bem Savô. Bem Savô? Cigano que vem sendo cultuado em Tsara, pode se apresentar na Quimbanda? Eu acho que deve ser algum neto meu aí, perdido pelo mundo. É muito difícil, tá? Primeiro porque a linha cigana, ela é uma linha muito tênue, né? Obviamente que dentro da Quimbanda vai existir todo um contexto sobre qual regência esse povo cigano vem. Se ele vem pelo Oriente, se ele vem realmente pelo povo cigano. E temos que entender que o povo do Oriente não está limitado a apenas o povo cigano, tá? Então, um povo que já é cultuado em Tsara, eu acho muito, mas muito difícil essa energia se apresentar na Quimbanda. Todavia, dentro da nossa casa, da nossa tradição, nós cultuamos todo e qualquer espírito, tá? Até porque nós temos as nossas gangas, que elas são fundamentadas para essa função. Mais uma pergunta aqui. Benção Tata, após iniciado, para se tornar Tata é tempo, estudo e conhecimento ou caminho? Muito boa pergunta, viu? Eu acho que é uma junção de tudo isso que você falou. E obviamente o veredito final do sacerdote. Todos os sacerdotes formados na casa de Marabô, eles levaram tempo, tá? Então eu tenho um sacerdote que ele ficou mais de 3 anos comigo para que ele hoje pudesse se tornar um sacerdote. O que não quer dizer também que ele sabe tudo, viu? Eu não sou do tipo do sacerdote que vai, não, comigo vai ficar 200 anos comigo, não é assim. Eu tenho uma régua, tá? Que eu utilizo como parâmetro para medir essa questão. Da mesma forma que eu tenho um sacerdote que ficou menos de 2 anos comigo, está comigo menos de 2 anos, e já é um sacerdote, já tá iniciando seus adeptos, enfim. Então, dentro da casa de Marabô, a minha avaliação em da mama, ela tem um peso muito maior, né? Ela está acima de qualquer outra questão. Obviamente que nós temos a nossa régua, então nós iremos medir bem estudo, conhecimento, dedicação, honradez e caráter. Bora lá para mais uma pergunta. Qual a ligação do xamanismo com a Quimbanda? Outra pergunta também excepcional. Tudo vai depender de qual viés que você enxerga o xamanismo, tá? Mas existe uma ligação bem profunda. Ligação profunda essa com o povo da mata, com o povo aborígene, né? Com o povo indígena. A Quimbanda, ela tem os seus 3 pilares importantíssimos, que é o africano, o europeu e o indígena. Então, obviamente que essas 3 qualidades, elas vão estar integradas dentro da Quimbanda, e é de qualquer Quimbanda, tá? Até porque se você tem algum espírito que ele fuma charuto, ele tá mais pendente pro lado europeu, que charuto não é nosso, tá, gente? Se você tem um Exu que usa cartola, bengala, capa, isso também é mais ligado ao europeu. Se você tem um Exu que ele usa muito os pontos riscados, os sigilos, isso é muito ligado ao europeu. Da mesma forma como você tem aqueles espíritos que vão manusear muitos elementos para que eles gostam muito de fazer magias, pós, garrafadas, etc e tal. Isso tem uma ligação muito grande também com a África e o nosso povo aborígene, né? Então, por esse viés, sim, tem total ligação, tá? Bora para mais uma pergunta. Um Exu ajuda um pactuado a prosperar através da ilegalidade, estelionato e etc? Olha que pergunta inteligentíssima
Demais, demais da conta. Vamos lá, gente. Todos vocês já ouviram falar que a pombagira ela não vai ajudar a garota de programa, ela não vai ajudar a mulher do job, né? É um engano gigantesco. Da mesma forma como vocês podem ter ouvido falar que Exu nenhum vai ajudar um cara, um estelionatário, um ladrão, um bandido, sei lá. Também é um erro gigantesco. E vamos entender uma coisa, gente. Não é que Exu e pombagira eles são coniventes com a vida que esse cidadão ou essa cidadã leva. Não, não é isso. Porém, existem sim trabalhos, existem sim pactuações, existem sim oferendas, existem sim magias que a gente realiza, que é para que esse Exu e essa pombagira traga apoio para aquela pessoa naquele determinado trabalho. O que dentro da minha casa eu tenho como conduta, como moral e como ética? Eu vou dar um exemplo para vocês. Chegam até nós diversas garotas do job querendo se iniciar. Da mesma forma como diversos rapazes, diversas pessoas que têm as suas vidas aí na ilegalidade. Ou uma vida obscura. Eu não vou usar ilegalidade, que é um termo muito pesado. Eu sempre vou jogar, por quê? De repente, se eu iniciar essa pessoa, eu vou acabar com a vida dela. Por que eu vou acabar com a vida dela? De repente, essa pessoa, ela só precisa de uma magia, de um apoio, de uma oferenda, de um sacrifício, para que ela continue a vida dela. Quem sou eu para julgar a vida alheia? Como que eu vou chegar para uma garota, ou para um garoto, que trabalha na noite, que ele vai ter seu faturamento aí semanal de 10, 15, 20 mil reais? Como que eu vou falar para ele que ele deve largar essa vida, que ele deve ganhar 2, 3 mil reais por mês? Eu não posso fazer isso, eu não estou aqui para julgar a vida alheia de ninguém. Eu estou aqui para orientar. Então, da mesma forma como nós temos alguns iniciados, tanto homem quanto mulher, que era dessa vida da lira, e hoje eles pararam com isso. Por quê? Nós iniciamos eles e era o desejo deles não ter mais essa vida. Então eu não posso colocar, eu não posso subjugar, eu não posso opinar na vida alheia. Então eu tenho esse cuidado. Então a pessoa ela vem, ela joga comigo, ela fala: pai, eu trabalho na noite, etc e tal, eu não quero sair dessa vida por hora. Aí sim, temos uma linha de raciocínio. Da mesma forma, quando ela fala que ela quer sair dessa vida, teremos uma outra linha. Então assim, respondendo a pergunta, existe sim diversas formas de ajudarmos essas pessoas. Mas uma pergunta aqui bem bacana. Tata, quais são todas as entidades que o senhor incorpora dentro da Umbanda e Quimbanda? Olha que legal essa pergunta. Eu selecionei ela para responder aqui. Primeiro de tudo, já vai no canal, se inscreva, dá o like, dá seu joinha, curte, compartilha, comenta, ativa os sininhos de notificação, que é para que vocês possam receber todos os vídeos postados aqui no canal. Bom, na minha trajetória espiritual, o primeiro espírito que eu incorporei foi um preto velho, chamado Pai Sebastião do Congo. O segundo espírito que eu incorporei foi o caboclo chamado Arranca-Toco. O terceiro espírito que eu incorporei foi Marabô. O quarto espírito que eu incorporei foi o Marujo. Eu não trabalho com marinheiro, ele se denomina Marujo, né? Seu Martim Pescador. Depois eu incorporei o Baiano. Trabalham com um baiano chamado Quebra-Coco das Sete Encruzilhadas. Depois eu incorporei um cigano chamado Ramiro, mas acho que ele veio 2, 3 vezes só. Eu não tenho afinidade. Depois com um boiadeiro também. Boiadeiro Tenório. Acho que também foi 1, 2 vezes no máximo que esse espírito passou na minha cabeça. Tem o Herê, o Pedrinho, que também não é uma linha que eu tenho afinidade, mas também acho que incorporou 3, 4 vezes só em toda essa minha jornada. Trabalho com a pombagira cigana e também com o Exu Matança e o Exu Mirim Calunguinha. Só que assim, gente, esses espíritos assim, eu não... são muito raros, né? Então só quando a gente vai fazer trabalho na Umbanda mesmo, trabalho de caboclo, trabalho de preto velho, etc e tal,
que a gente canta, esses espíritos vêm. Então, são esses espíritos aí que o Tatinha trabalha. Vamos para mais uma pergunta. Olha que pergunta boa, bacana, inteligente. Tata, sobre incorporação inconsciente e consciente. Como saber diferenciar? Que pergunta bacana. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, a palavra inconsciente, ela não combina com espiritualidade. Nós que somos sacerdote, nós que somos médiums, nós devemos não ter medo em falar que nós somos conscientes, que nós, quando o espírito incorpora, a gente está ali. Ai, tá, mas quando eu incorporo eu não lembro de nada, eu não sei de nada e o meu espírito sabe de tudo. Mentira. Nem você e nem seu espírito sabe. E vocês nem juntos estão. Quando eu quero dizer isso, gente, vamos entender uma coisa. Vamos raciocinar. O que significa a palavra inconsciência? Na tela. Segundo o dicionário, inconsciente, que perdeu o consentimento, que está privado de consciência. Vamos lá, gente. Então, toda a incorporação, todo o espírito que vai incorporar, o espírito, ele vai ter uma gnose com o seu médium. Então, eu sempre vou dar eu como exemplo aqui, tá? Sempre quando eu vou incorporar, eu não sinto nada físico, né? Eu sinto físico quando é a pombagira. Mas tem pessoas que vão incorporar que sente que o corpo adormece, que as mãos travam. Eu não sinto nada disso, tá? Quando eu vou irradiar, quando eu estou irradiando, quando eu vou incorporar, o primeiro sentido que a espiritualidade me tira é a audição. Então, quando eu vou incorporar, vocês podem ver até no vídeo que eu sempre choro, porque isso me dá um pouco de... Eu fico um pouco apavorado, eu não estou acostumado ainda, porque eu estou ouvindo, eu estou cantando, aquela galera tá cantando e de repente eu olho e estão assim, ó. E aí é muito louco, porque eu paro de ouvir. E aí fica um zumbido no meu ouvido, e aí sim, ali vai me dando um sono. Vai me dando um sono, vai me dando um sono, e aí eu incorporo. Então, Tata, a sua incorporação ela é consciente, inconsciente ou semiconsciente? Vamos entender, gente, calma lá. O fato de eu não lembrar o que ocorreu não quer dizer que eu não estava lá. Não tem como o meu espírito sair do corpo e entrar outro espírito. Isso cientificamente é inexplicável. Aliás, até na macumba isso é inexplicável. Porém, existem pessoas que vão teimar, porque eu sou fodão, eu sou a fodona, eu incorporo completamente consciente, então ali tá meu espírito, tá nada. O que a pessoa não vai ter, de repente, é a lembrança, né? Então, quando eu desincorporo, eu não tenho lembrança daquele trabalho. Fica na minha cabeça alguns flashes daquela incorporação, daquele trabalho e tal, mas tudo bem, mas eu tô ali, né? Eu não consigo ter controle. Quando o espírito ele toma o meu sistema nervoso central, né? Eu não consigo ter controle. Então ele vai dançar, ele vai andar. Então eu acho que isso que é muito difícil para os médios que estão entrando agora entender sobre o desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico é isso. É você se compreender, é você se entender para que você deixe a sua mediunidade fluir normalmente. Então, esse é o nosso entendimento, tá? Se você entende que você incorpora e você é inconsciente, tá tudo bem. Se você entende que você é semiconsciente, tá tudo bem também. Se você entende que você é consciente, tá ótimo, legal. O que eu estou deixando aqui é a minha opinião decorrente a estudos, desenvolvimentos, trabalhos há cerca de 19 anos dentro da macumba. Então esse é o meu entendimento. Não existe essa parada de consciente, inconsciente ou semiconsciente. Não, é uma acoplação de energia e o que pode ocorrer é decorrente ao seu desenvolvimento, à sua gnose com o seu espírito. Você pode ter lembranças ou não. Bora para mais uma pergunta. Tata, como você indica uma amarração amorosa? Há consequências negativas? Puta, pergunta top demais. Entendam que todo trabalho espiritual
ele vai ter sim o seu rebote, o seu efeito rebote, as suas consequências, tá? Então, ou seja, um trabalho amoroso, uma amarração, ele não passa de um ataque espiritual. Porque nós iremos realizar um ataque espiritual, mental naquela pessoa, para que aquela pessoa fique vidrada em outra pessoa. Tata, você faz trabalho? Eu faço qualquer tipo de trabalho. Só que eu tenho uma régua. Então já me ofereceram casas, já me ofereceram carros, já me ofereceram assim, viagens, tudo de mais maravilhoso que vocês possam imaginar, para que eu fizesse uma amarração, para que eu desmanchasse uma família e construísse outra. De maneira alguma eu aceitei isso. Então, ou seja, trabalho amoroso, Tata Anderson, eu só faço se o casal é um homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, enfim. Se não existe a possibilidade de atingir terceiros, né? Então uma mulher, filhos, etc e tal. Agora, se eu vou fazer um trabalho de amarração e o cara ele é casado, tem família, tem filho, etc e tal, eu nem faço. Na realidade, eu sempre converso com a pessoa antes, né? Porque se a pessoa me conta isso, eu nem consultar para ela, eu consulto. Mas isso é o que eu faço. Eu respeito quem faz, tá tudo bacana, tá tudo bem. Eu tenho a minha ética, tenho a minha conduta e tenho a minha régua de moralidade. Então, nesses quesitos eu não faço. Bora para a mesma pergunta. Para iniciar na quimbanda, sempre é montado uma ganga ou sempre 2? Aqui acho que é assentamentos, né? Vamos lá, boa pergunta também. Como todos vocês vêm nos acompanhando, obviamente vocês viram que a Casa de Marabô ela é aberta em definitivo em 2021. Em 2017 eu adentro a quimbanda numa tradição denominada Congo Angola, tradição Quimbezô, aonde em 2020, depois de 3 anos, eu me torno sacerdote dentro dessa tradição. Em 2021 a gente abre a Casa de Marabô, aonde até 2025 a gente vem fundamentando e utilizando dessa tradição pela qual eu fui formado. Lembrando o que, gente? Todo tata, todo sacerdote, assim quando... Vou dar um exemplo comigo, tá? Em 2020 eu me torno sacerdote. Em 2021, quando eu vou abrir a Casa de Marabô, Marabô e 7 Saias veio e definiram, né? Então, ou seja, eu como sacerdote, como Tata Quimbanda, eu tinha uma base da minha tradição e algumas coisas, os espíritos ancestrais, eles foram mudando, eles foram adequando para que nós pudéssemos seguir. Então, eu já expliquei isso bastante, mas eu vou explicar aqui, vai ficar um vídeo longo esse aqui, o Tata Responde, mas vai ficar muito top. Quando entra 2023, eu não consegui entender o que era uma tradição Congo-Angola. Então a gente precisa entender que a quimbanda, gente, me desculpa, a quimbanda ela nasce no fundo do candomblé de Angola. Ponto. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Só que era uma tradição de quimbanda que usava a nomenclatura de candomblé de Angola, usava algumas coisas que eu não fazia sentido para mim. Até que eu conheço hoje o meu atual sacerdote, Tata Incaçubirê, mandar um beijo para ele e para todos da família Vila Nova Tranca-Rua, aonde eu conheço o Tata e aonde eu vou estudar e entender que candomblé de Angola é uma coisa e a tradição Congo é outra coisa. E eu, como sempre fui fascinado no africanismo, ou seja, nas tradições afro, eu quis direcionar a tradição de Casa de Marabô mais para o afro, mais para o banto, mais para o Congo. Então hoje nós praticamos uma quimbanda Congo. Nós assentamos Exu e Pombagira, assim como é na Congo Angola, tá? Mas isso irá mudar. Dentro da Casa de Marabô, a partir das iniciações agora de março, todos os adeptos nossos terão a sua ganga. E aí eu vou fazer um vídeo para explicar melhor o que é essa questão. Primeiro eu vou saber se eu posso gravar esse vídeo com o meu Tata, para explicar, e depois eu explico para vocês. Então nós teremos funções agora em fevereiro,
Então são os últimos assentamentos de Exu e Pombagira que a Casa de Marabô vai mudar. Até porque agora também em janeiro vem muita novidade por aí e obviamente eu não vou contar para vocês vão ter que acompanhar o Tatinha e aí iremos mudar essa questão. Mas Tata, e para os iniciados que estão na casa e tem Exu e Pombagira? Nós iremos montar a ganga para todos, tá? Então é uma transição que a Casa de Marabô passou. Eu não vou nem dizer transição, porque não mudou muita coisa, mas sim agregou, né, uma tradição sólida, enfincada no chão, né? E não essa traição da tradição chamada Kiumbizu, que eu também vou fazer um vídeo falando sobre essa tradição que é mais uma traição. Esse foi o Tata Responde episódio 4. Caramba! Esse vídeo vai ser bacana, esse vídeo vai ser um vídeo longo. Eu espero que esse vídeo aí tenha bastante curtida, comentário. Se inscreve no nosso canal, compartilha. Já estamos batendo aí 80 mil inscritos, tá? Dê essa moral pra gente, que é para que a gente possa trazer para vocês aí muitos conteúdos e muitos bate-papos por aqui. Eu vou me despedindo com o nosso Red Bull de cada dia. E é isso. Até a próxima. Manda gira, povo.